A paz do Senhor Jesus Cristo. Entrei aqui para deixar alguns versículos da palavra do Senhor para o seu coração nessa grande manhã. Então, a palavra de Deus está localizada em Mateus, capítulo 12 e versículo 22, onde está dizendo assim: a blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão a Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou a casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente saqueando então a sua casa? Quem não é comigo e contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então, é a palavra santa do Senhor, querendo dizer algo para nós nessa grande manhã, Nessa grande manhã que nós estamos tendo a oportunidade de vida, a oportunidade de nós vivermos mais um dia, Mais um dia em santa paz com Cristo Jesus, Então aqui ele está dizendo sobre a blasfêmia dos fariseus, que é a mesma coisa no dia de hoje, Ele está ensinando nós através da palavra dele, Então vamos ler de novo para que a gente venha entender melhor. Trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo, e o tal modo curou o cego mudo que falava e via. Então, como pode uma pessoa que está em pecado expulsar o demônio, de uma outra pessoa, Ali, aquele espírito sujo que entrou naquela pessoa? Como pode, a pessoa expulsar em nome do diabo, Por quê? Porque ela está também em pecado. Como que ela pode expulsar o diabo de outra pessoa se ela está em pecado, Então nós precisamos estar presente dentro da casa de Deus. Nós precisamos olhar as nossas vestes, se não estão manchadas, porque nós precisamos estar limpos com Cristo Jesus, para que a gente venha expulsar o mal, E sempre em nome de Jesus Cristo, e não conforme os fariseus faziam, Expulsava os demônios através
né, de um outro espírito, né, que é o diabo, né? Então são coisas que nós precisamos observar a Bíblia Sagrada para que a gente venha a entender qual que é a palavra que Deus quer nos ensinar nessa grande manhã. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Por quê? Porque ele estava expulsando, né, os demônios, estava fazendo curas, mas que na verdade ele estava em pecado, né? Então é algo que Deus está nos ensinando através das escrituras. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu. Então quer dizer que é o que? O pai das trevas, né? Então ele expulsava. Ele podia colocar aquele espírito ruim no corpo da pessoa e também podia tirar. Por quê? Porque ele trabalhava com o Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, né? Então é algo que hoje em dia nas igrejas está acontecendo, né? Porque tem pessoas que estão em pecados e estão lá expulsando os demônios, né? Tem pessoas que entram ali dentro do banheiro, fica ali 40, 50 minutos, quando nós entramos, tá ali os espíritos falando. Por quê? Porque em vez deles procurar a revelação em Cristo Jesus para entregar nas igrejas, eles preferem o caminho mais fácil, que o caminho é mais fácil é o diabo, né? Então ali eles ficam ali pedindo como que é para eles falar naquela igreja através do banheiro, né? Eu mesmo fiz, né? Eu mesmo fui no banheiro e eu percebi que algo errado estava acontecendo. A gente não pode falar, né, a placa de igreja e nem muito menos a pessoa que entrou ali no banheiro, né? Mas nós sabemos por quê? Porque Deus não nos deixa enganados, né? Deus não deixa com que a gente venha a ser enganado perante a presença dele. A gente sabe o que é certo, o que é errado, qual que é que a gente precisa correr, né? Que a gente não pode ser enganado, que a gente não pode caminhar nesse caminho, né, que a pessoa está falando. Então é Deus que nos indica que caminho que nós precisamos percorrer. Isso já está acontecendo sobre a face da terra, aonde as pessoas, em vez de pedir a direção do Espírito Santo de Deus, elas preferem as trevas, né? Então como pode uma pessoa expulsar o demônio se ela está em pecado, né? Como pode ela pedir uma bênção para que Deus venha confirmar aquela bênção para aquele lar se ela permanece em pecado, com as suas vestes manchadas, né? Então é preciso que nós nos purificar, nós o que nos santificar perante a presença do Senhor, fazendo o que é certo e também lendo a Bíblia Sagrada para o nosso entendimento espiritual. Aqui está dizendo ainda assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, né? Então, aquela pessoa que prega aquela doutrina de engano, aquela doutrina que faz as pessoas desviar dos caminhos do Senhor, aquela doutrina que faz confusão, essa doutrina é do diabo, essa doutrina não é de Deus. Por quê? Porque Deus nos ensina a amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ajudar, né? Ele nos ensina a ser unidos. Então essa doutrina não é a doutrina santa, é a doutrina de Satanás, né? Onde tem a divisão das igrejas. Gente, a gente não pode pregar placa de igreja. Por quê? Porque nós precisamos ser, assim como nós seremos uma família em Cristo Jesus lá no céu, nós precisamos também estarmos unidos nesta terra, porque se vir uma guerra, daí se houver a desunião, muitas pessoas irão sofrer, mas se nós estivermos unidos, Satanás não terá ali as suas vidas levadas, né? Por quê? Porque nós estamos na posição de guerra, nós estamos orando, jejuando, nós estamos nos santificando perante a presença do Senhor, e ali Satanás o que irá fugir de nós, né? Porque nós estamos com a nossa vida limpa, nós estamos restaurados pelo poder de Deus, nós somos umas pessoas transformadas
pela palavra santa do Senhor, ali os espíritos, ele não tem vez, então ele o que irá fazer o quê? Fugir de nós, né? E Satanás expulsa Satanás, e é dividido contra si mesmo com substirá, pois o seu reino, né? Então, é a mesma coisa de uma pessoa que estiver em pecado e lá falar que vai fazer a obra de Deus, ir lá pregar, chorar, gritar, né? Falar de Deus e expulsar, né, aqueles espíritos ruins, mas que o seu próprio corpo está em pecado, né? Está cheio de demônio. Então, um demônio expulsa o outro demônio. Então, isso está errado perante a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada é o nosso ensinamento espiritual para que a gente venha a ser ter uma vida diferenciada sobre essa terra, ter a multiplicação de anos sobre essa terra e ainda herdar a nossa salvação e ter a vida eterna, né? Então, por isso que é necessário nós lermos as Escrituras Sagradas, né? Para nos preparar, para que a gente venha o que? Ser libertos, livres, né? Do caminho mal e ter o caminho do bem. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, e se primeiro não manientar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo e contra mim? E quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, quando você está na presença do Senhor, você o que? Se reúne às almas, né? Porque as almas, elas já estão sofrendo lá no mundo do pecado, né? O diabo já fez um monte de coisa errada, ela está ferida, ela está machucada, né? Ela está ali com cicatrizes que o mundo deixou. Então, o que é que acontece? Quando a palavra vem de Deus, ela junta as pessoas, não importa a raça, a cor, né, a vida financeira, né? Porque a palavra de Deus é amor, a palavra de Deus também é ensinamento, né? Não vou dizer que nós não temos lutas, nós temos lutas, nós teremos também a recompensa de Deus, porque é Deus que irá nos exaltar sobre essa terra. Então a alma já vem tudo abatida lá do mundo do pecado. Então, quando ela recebe uma palavra de conforto, de amor, o que é que ela faz? Ela vem e permanece dentro da casa do Senhor. Ela não se afasta mais do caminho de Deus. Por quê? Porque ali ela recebeu um alimento espiritual, ali ela recebeu uma força espiritual, ali ela se renovou a esperança. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai permanecer no caminho do Senhor. Mas aquela doutrina que faz divisão entre o irmão, entre a outra irmã, o que é que acontece? As igrejas começam a se esvaziar, né? Porque já não existe mais aquele algo espiritual que você sentia, né? Porque quando nós chegamos na igreja, às vezes a gente tá com o coração doído, o cansaço físico e espiritual, né? O que acontece? Nós chegamos lá, a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e nós queremos estar mais perto de Deus, mas quando isso não acontece, aonde a doutrina faz divisão entre um irmão e outro irmão, que começa ali com inveja, começa com brigas por causa de cargo, o que é que acontece? A igreja se esfria porque não há mais oração, não há mais comunhão com Deus, e é isso que Deus requer nessa grande manhã, um concerto, né? Ele quer que você faça um concerto entre você e Deus, para que você venha ter uma vida diferenciada, né? Para que você venha ter uma vida até próspera, né? Próspera espiritualmente também, né? Então aqui está dizendo ainda assim, vamos apressar que meu tempo está correndo. Portanto,
eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens, né? Então, aquele dia eu expliquei errado, que eu estava apressada, eu olhei assim e expliquei de uma forma diferente, né? Mas aqui eu agora olhando realmente, portanto, vos digo que o pecado em blasfêmia contra o seu irmão, contra os homens, será perdoado, né? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, no caso, não será perdoada aos homens, né? Porque é um pecado que ali não existe perdão mais. Se você blasfemou, você já perdeu a tua salvação. Se você blasfemar, você já perdeu a vida eterna. Não adianta você permanecer dentro do caminho de Deus, pedir perdão, porque você não terá perdão perante a presença de Deus, porque é conforme está escrito o livro sagrado que se permanece o que é a lei de Deus, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, e neste século e nem no futuro, né? Então quer dizer que nem agora e nem futuramente você será perdoado se você falar mal, né, sobre o Espírito Santo de Deus, né, porque o Espírito Santo de Deus, ele fica ali ao seu redor, né, ele te cuida, ele te protege, ele que abre as portas daquele emprego que você quer, né, ele que te dá as coisas. Se acaso você agradecer ele, ele fica tão feliz que ele começa a te dar muitas e muitas outras coisas no seu caminho, né, ele sempre te dá os presentes, mas se você começar a maltratar o Espírito Santo de Deus, ele se afasta. Aí que você aí é perigoso, porque uma que você vai perder a tua salvação e outra que se o Espírito Santo de Deus se afastar de você, você está exposto à morte todo dia, né? A qualquer momento você pode ali descer à sepultura, porque você não tem o Espírito Santo de Deus para te cuidar, você não tem a presença dele para abrir aquela porta que você tanto almeja. Então, o que acontece? A pessoa vai para o mundo do crime, ali perde a sua vida, perde, né, a sua oportunidade de viver, perde tudo, né, porque daí não tem mais perdão, né, então vamos vigiar, vamos cuidar, né, o que é que você fala, será que você está fazendo o que é correto, será que você está fazendo conforme o que é que Deus quer que você venha fazer, né, então o que nós precisamos fazer? Vigiar, orar, fazer o jejum, né? Perdoar o nosso irmão, ainda que é aquele, né? Que muitas vezes a gente confia, né? A gente acaba confiando tanto numa pessoa, depois de algum certo tempo você começa a ver, né? Ver coisas erradas, ver que, nossa, aquela pessoa que você mais confiou, que você acreditava, que você ajudava, fez parte daquela perca, né? Às vezes é uma casa que você perdeu por causa daquela pessoa, às vezes você perdeu até alguém dali que você amava muito, né? Que fez com que acontecesse algum mal, ainda assim você precisa perdoar essa pessoa, né? Porque o seu perdão fazerá parte da sua vida, será bom para o seu progresso espiritual, fazerá bem para outra pessoa também, né, o perdão. Então é assim que Deus nos ensina, perdoar aqueles que nos fazem mal, né, perdoar o próximo, amar uns aos outros, primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, né, é isso que nós precisamos fazer, mas vamos orar, são essas as palavras. Então quando tem divisão em doutrinas, né, onde levam o fracasso espiritual do próximo, onde afasta, né, a pessoa da igreja, essa doutrina é satânica, não é a doutrina de Deus, porque a doutrina de Deus, eu falo assim, que não é placa que irá te levar para o céu, mas sim as suas atitudes, sim a maneira que você lê a palavra santa do Senhor, a maneira que você adquire as palavras de Deus, conforme será
as suas atitudes será a sua vida lá no céu, né? Então não é placa, não é, eu falo assim, eu sou da Deus e Amor, né? Mas não é somente a Deus e Amor que irá subir, não é só a Assembleia, né? Às vezes as pessoas podem até criticar, né? As pessoas católicas, eu não critico, né? Eu sei que tem umas coisas na Bíblia que os católicos não deveriam fazer, mas que eles estão fazendo. Mas a gente não pode criticar as igrejas, porque nós somos todos irmãos em Cristo Jesus, sem brigas, sempre em ordem, né? Sempre cumprindo as leis de Deus, né? É isso que nós precisamos fazer. E eu sempre falo uma coisa que naquele dia vai ter católico que vai estar lá no céu e vai ter evangélico que vai estar na terra, que foi para o inferno. Por quê? Porque nós não podemos julgar as pessoas, né? Nós não podemos julgar a doutrina da pessoa. Nós precisamos o quê? Estar dentro da palavra santa do Senhor. Aí sim nós podemos o que é explicar o caminho de Deus, mas não julgar quem faz errado, quem não faz, o que o irmão está fazendo com o outro. A gente não pode fazer isso. Cabe o que? Somente Jesus Cristo fazer esse julgamento, mas naquele último dia, né, onde as pessoas estiver subindo ao reino do céu, né, muitos católicos vai estar lá também, né, porque a salvação, ela é individual, é para aqueles que querem ser salvos, e tem muitas pessoas, mesmo no mundo evangélico, irão ficar, né, por quê? Porque não estão fazendo conforme está as escrituras sagradas, né, mas são essas as palavras. Vamos orar, vamos agradecer o nome santo do Senhor e agradecer também a Deus por essa grande oportunidade. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos, papai, em sua presença para te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, pelo dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado, por essa palavra, por esse grande ensinamento, o qual servirá de ensinamento para o nosso caminho, que nos levará à sua salvação. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Senhor, vai de encontro a cada um, Senhor, que for escutar este vídeo, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha transformar essas vidas, que venha abrir a visão espiritual e que venha abrir também a audição espiritual, para que essas pessoas venham ver qual caminho que é o certo, qual que é o errado, que o Senhor venha abençoar a cada família, protegendo, cuidando, em nome de Jesus Cristo. Venha dar o grande escape, o grande livramento a essas pessoas que estão indo para o trabalho e as pessoas que estão chegando também, que venha ter um bom descanso em nome de Jesus Cristo. Venha tirar todo o atrapalho espiritual, venha tirar todo espírito de opressão, depressão, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Venha abençoar a cada um nessa grande manhã em nome de Jesus Cristo. Papai, venha abençoar, papai, a cada família. Venha libertar de todo o mal, Senhor, que de toda enroscada maligna que seja desfeita nessa grande manhã em nome de Jesus Cristo. Que se alguma pessoa que for passar por este vídeo foi feito algum tipo de trabalhos rituais para a destruição desse lar, venha ser desfeito nessa grande manhã, em nome de Jesus Cristo, e que essas pessoas venham ser abençoadas a partir de hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo.